Os maiores mestres espirituais do mundo, os cientistas modernos, compartilharam sua visão de que a verdade mais profunda do nosso ser não é propriedade de uma religião específica ou tradição espiritual, mas pode ser encontrada no coração de cada pessoa. O poeta Rumi disse: "Onde está essa lua que nunca nasce nem se põe? Onde está essa alma que não está nem com nem sem nós? Não diga que está aqui ou ali. Toda a criação é isso, exceto para os olhos que podem ver." Na história da Torre de Babel, a humanidade se fragmentou em incontáveis línguas, crenças, culturas e interesses. Babel significa o portão de Deus. O portão é nossa mente pensante, nossas estruturas condicionadas. Para aqueles que percebem sua verdadeira natureza, sua essência, além do nome e da forma, eles são uma parábola antiga, a parábola do elefante, foi usada para descrever como várias tradições estão, na verdade, todas apontando para uma grande verdade. Um grupo de cegos toca diferentes partes de um elefante, formando uma impressão do que é um elefante. A pessoa na perna do elefante descreve o elefante como uma árvore. A pessoa no rabo diz que o elefante é como uma corda. O elefante é como uma lança, diz o que está no marfim. Se tocar a orelha, parece que o elefante é como um leque. A pessoa tocando o lado insiste que o elefante é como uma parede. O problema é que tocamos nossa parte do elefante e acreditamos que nossa experiência é a única. Verdade. Não reconhecemos ou apreciamos que a experiência de Ka é uma faceta diferente do head. Marshall. A. Freya Benning. A filosofia perene é um entendimento de que todas as tradições espirituais e religiosas compartilham uma única verdade universal, uma realidade mística ou transcendente sobre a qual todo conhecimento e doutrina espiritual foi construído.
Swami Vivekananda resumiu o ensinamento perene quando disse: o fim de todas as religiões é a realização de Deus na alma. Essa é a religião universal. Neste filme, quando usamos a palavra Deus, é simplesmente uma metáfora para o transcendente, apontando para o grande mistério além da mente egóica limitada. Morality nimortendiu e numeridades REOs e os Toda alma tem o potencial de manifestar um novo nível superior de consciência. Despertar de seu sono e sua identificação com a forma. O escritor e visionário Aldous Huxley, conhecido por seu livro Admirável Mundo Novo, também escreveu um livro que ele intitulou A Filosofia Perene, no qual ele escreve sobre o ensinamento que retorna várias vezes na história. Ele escreve: a filosofia perene é expressa de forma mais sucinta na fórmula sânscrita. Tamasi, tu és aquilo. O Atman, ou eu eterno e imanente, é um com Brahman. O Frösmaivaketu destrói existência. E o último fim de cada ser humano é descobrir o fato por si mesmo. Descobrir quem ele ou ela realmente é. O ensino. Cada tradição é como uma faceta de uma joia, refletindo uma perspectiva única da mesma verdade, enquanto ao mesmo tempo ecoa e ilumina uma a outra. Independentemente da linguagem e do quadro conceitual usado, todas as religiões que refletem o ensino perene têm alguma noção de que há uma união com algo maior, algo além de nós. Something beyond us. É possível aprender e integrar os ensinamentos de uma ou várias fontes, sem identificar um senso de si com eles. Disse que todos os verdadeiros ensinamentos espirituais são apenas dedos apontando para a verdade transcendente. Se nos apegarmos ao ensino conforto, ficaremos estagnados em nossa evolução espiritual. Perceber a verdade além de qualquer conceito é deixar de se apegar e se agarrar. Abandonar todos os conceitos religiosos. Do ponto de vista do ego, o dedo que te aponta para o Samadhi está apontando diretamente para o abismo. São João da Cruz disse: se alguém deseja ter certeza do caminho que pisa, deve fechar os olhos e caminhar no escuro.
Samadhi começa com um Samadhi salto para o begins with a desconhecido. leap into the unknown. Nas tradições In the antigas, ancient para realizar o traditions, Samadhi, in order to realize Samadhi, it was dizia-se said que se that one deve must desviar a ultimately consciência turn de todos os consciousness away objetos from all conhecidos, known objects, from de all todos os external fenômenos phenomena, externos, pensamentos condicionados e conditioned thoughts and sensações, sensations, em toward direção à consciousness própria itself, consciência, a fonte interior, toward the inner source, o the coração ou heart essência or do ser. essence of one's being. Neste In filme, this quando usamos a film, palavra when we use the Samadhi, word Samadhi, we are estamos pointing to the apontando para o transcendent, transcendente, para to o the Samadhi highest mais elevado, Samadhi, which que has foi been nomeado named Nirvikalpa Samadhi. Nirvikalpa Samadhi. Em Nirvikalpa In Samadhi, Nirvikalpa há uma Samadhi, cessação da there's a atividade própria, cessation of self-activity, de toda boca of e all ação. seeking and doing. Só podemos We falar can sobre only o que speak about what desaparece falls à away medida que as nos we approach aproximamos, it, e o and que what reaparece quando reappears when we retornamos. return from it. Não há There is percepção nem neither não perception percepção, nor non-perception, nem neither coisa nem thing não coisa, nor no thing, neither nem consciousness consciência nem nor inconsciência. unconsciousness. É absoluto, It is insondável e absolute, indecifrável para a mente. unfathomable, and inscrutable to the mind. Quando eu retorno à When the self atividade, há returns um to não saber activity, soar, there's a not knowing, a kind uma of espécie de rebirth, renascimento e and tudo se torna everything novo becomes new novamente. again. Ficamos com o We are perfume do left with the divino, perfume of the divine, que persiste which lingers mais à medida longer que evoluímos as no one caminho. evolves on the path. Há numerosos There are tipos de numerous Samadhi types of descritos nas samadhi tradições described in the antigas, ancient traditions, and e a language linguagem has criou created muita much confusão confusion ao over longo the dos years. anos. Escolhemos We are usar a choosing palavra to use Samadhi the para word apontar samadhi para a to união point to the transcendente, transcendent union, mas but we poderíamos could ter have usado used uma a word palavra from de another outra tradition tradição just com a as mesma easily. facilidade. Samadhi Samadhi é is um an termo ancient sânscrito Sanskrit antigo, term, common comum to às the tradições Vedic, Védica, Yogic, Yogi and e Sankhya da Samkhya Índia, traditions of India, e permeou and has muitas outras permeated many tradições other spiritual espirituais. traditions. Samadhi é o Samadhi oitavo is the membro eighth dos 8 limb membros of do Yoga de Patanjali's 8 Patanjali limbs of yoga, e a and the oitava eighth parte part do of the nobre Buddha's caminho Noble óptimo do Eightfold Buda. Path. O Buda usou a The palavra Buddha Nirvana, used the word nirvana, the a cessação de cessation vana nirvana, ou a or cessação the da atividade cessation of própria. self-activity. Patanjali descreve yoga, ou described samadhi, yoga, or samadhi, como Citta as Vritti Nirodha, Chitta Vritti Nirodha, the o significado Sanskrit sânscrito de cessação do cessation redemoinho of the ou espiral whirlpool da mente. or spiral of mind. É um desembaraço da It is a consciência, disentangling of consciousness da matriz ou from the criatrix entire da mente. matrix or creatrix of mind. Samadhi é a cessação do mundo. Samadhi não significa nenhum conceito, porque para realizá-lo é necessário abandonar a mente conceitual. Diferentes religiões usaram várias palavras para descrever a união divina. Na verdade, a própria palavra religião significa algo similar. Em latim, gars or relisgar reconectar. É um significado semelhante à palavra yoga, que significa unir, juntar o mundano ao transcendente. No Islã, isso se reflete no significado árabe antigo da palavra Islã, que significa submissão ou súplica a Deus. Significa uma humilhação ou rendição total da estrutura do eu.
místicos cristãos como São Francisco de Assis, Santa Teresa de Ávila e São João da Cruz descrevem uma união divina com Deus, o reino de Deus dentro de nós. No Evangelho de Tomás, Cristo disse: o reino não está aqui ou lá. Na verdade, o reino do Pai está espalhado sobre a terra, e os homens não o veem. As obras dos filósofos gregos Platão, Plotino, Parmênides e Heráclito, quando vistas através da lente do ensinamento perene, apontam para a mesma sabedoria. Plotino ensina que o maior empreendimento humano é guiar a alma humana em direção ao estado supremo de perfeição e união com o Um. O médico e homem sagrado Lakotakel disse: a primeira paz, que é a mais importante, é aquela que surge nas almas dos homens quando eles percebem sua relação, sua unidade com o universo e todos os seus poderes. E quando percebem que no centro do universo habita o grande Espírito e que esse centro está realmente em todo lugar, está dentro de cada um de nós. No caminho para o despertar, a menos que estejamos em Samadhi, existem sempre duas polaridades, duas portas que se pode entrar. Duas dimensões, uma em direção à consciência pura, a outra em direção ao mundo fenomenal. A corrente ascendente em direção ao absoluto e a corrente descendente em direção à Maya e tudo que é manifestado, tanto o visto quanto o não visto. A relação entre o relativo e o absoluto pode ser resumida na seguinte citação de Sri Nisargadatta Maharaj: sabedoria é saber que não sou nada. Amor se vê e entre os dois, minha vida se move. O que nasce dessa união é uma nova consciência divina. Algo nasce do casamento ou união dessas polaridades, ou do colapso da identificação dualista. Mas o que nasce não é uma coisa e nunca nasceu. A consciência floresce, criando algo novo, criando o que se poderia chamar de Trindade perene. Deus Pai, o transcendente, incognoscível e imutável, é unido ao divino feminino, que é tudo que muda. Essa união traz uma transformação alquímica, uma espécie de morte e renascimento. Nos ensinamentos védicos, a união divina é representada por duas forças fundamentais: e Shakti. Os nomes e rostos dos vários deuses mudam ao longo da história, mas seus atributos fundamentais permanecem. O que nasce dessa união é uma nova consciência divina, uma nova maneira de estar no mundo. Duas polaridades inseparavelmente uma energia universal que não tem centro, livre de limitação, é amor puro, não há nada a ganhar ou perder. Porque é completamente vazio, mas absolutamente pleno.
Seja nas escolas de mistérios da Mesopotâmia, nas tradições espirituais dos Caim, babilônios e assírios, nas religiões do Antigo Egito, nas culturas núbias e quemitas, da África Antiga, nas tradições xamânicas e nativas ao redor do mundo, no misticismo da Grécia Antiga, nos gnósticos, nos não-dualistas, nos budistas, nos taoístas, judeus, zoroastrianos, jainistas, muçulmanos ou cristãos, encontra-se que Zoroastrians, Jains, Muslims, or Christians. seu elo comum é que suas maiores percepções espirituais permitiram que seus seguidores realizassem o samadhi. A própria palavra samadhi significa algo como perceber a igualdade ou unidade. Todas as coisas significa união. É unir todos os aspectos de si mesmo. Mas não confunda entendimento intelectual com a verdadeira realização. Na vida spur. É através do ensinamento antigo do Samadhi que a humanidade pode começar a entender a fonte comum de todas as religiões e se alinhar novamente com o espiral da vida, grande espírito, Dhamma ou Tao. O espiral é a ponte que se estende do micro ao macrocosmo. Do seu DNA ao lótus interno de energia que se estende pelos chakras, aos braços espirais das galáxias. Cada nível da alma é expresso através da espiral, como Herm, sempre evoluindo, von Splurm. Manifest Former. Vazio de todos os novos ranges e espumolas de mim. O espiral. Jogo infinito da dualidade e o ciclo de vida e morte. Às vezes esquecemos nossa conexão com a fonte. A lente pela qual olhamos é muito pequena e nos identificamos como sendo uma criatura limitada, rastejando pela Terra, apenas para uma vez mais completar a jornada de volta. A fonte, ao centro que está em toda parte. Chuang-Tzu disse: quando não há mais separação entre isto e aquilo, isso é chamado ponto imóvel do Tao. No ponto imóvel, no centro do espiral, pode-se ver o infinito em todas as coisas. O antigo mantra Om Mani Padme Hum tem um significado poético. Desperta-se ou realiza-se a joia dentro do lótus. Sua verdadeira natureza desperta dentro da alma, dentro do mundo, como o mundo.
Usando o princípio hermético como acima, assim abaixo, como abaixo, assim acima, podemos usar analogias para começar a entender a relação entre mente e quietude, relativo e absoluto. Uma maneira de começar a compreender a natureza não conceitual do Samadhi é usar a analogia do buraco negro. Um buraco negro é tradicionalmente descrito como uma região do espaço com um campo gravitacional tão poderoso que nenhuma luz ou matéria pode escapar. Novas teorias postulam que todos os objetos, desde as menores partículas microscópicas até formações macrocósmicas como galáxias, e um buraco negro ou singularidade deliciosa ao centro. Nesta analogia, usar essa nova definição de buraco negro como o centro que está em toda parte. No Zen, poemas e koans que nos colocam frente a frente com o portão sem portão. Deve-se passar pelo portão sem portão para realizar o Samadhi. Um horizonte de eventos é uma fronteira no espaço-tempo, além da qual eventos não podem afetar o exterior. Você pode-se dizer que o horizonte de eventos de um buraco negro é análogo ao portão sem portão. É o limiar entre o eu e o não eu. Não há um eu que passe pelo horizonte de eventos. No centro de um buraco negro está a singularidade unidimensional, contendo massa de bilhões de sóis em um espaço inimaginavelmente pequeno, efetivamente uma massa infinita. Literalmente um universo em algo infinitesimalmente menor que um grão de areia. A singularidade é algo insondável, além do tempo e Bodhi. Segundo a física, o movimento é impossível. A existência das coisas é impossível. Seja lá o que for, não pertence ao mundo da percepção. No entanto, não pode ser descrito apenas como quietude. Está além da quietude e do movimento. Quando você realiza o centro que está em todo lugar e em nenhum lugar, a dualidade se desfaz. Forma e vazio e o atemporal. Poderia-se chamar isso de quietude dinâmica ou um vazio prene no centro da escuridão absoluta. O mestre taoísta Laozi disse: escuridão dentro da escuridão, o portal para toda compreensão. O escritor e mitologista comparativo Joseph Campbell descreve um símbolo recorrente. Parte da filosofia perene que ele chama de eixo mundi. O ponto central, ou a montanha mais alta, o polo em torno do qual tudo gira. O ponto onde quietude e movimento estão juntos. Deste centro, uma poderosa árvore florescente é realizada, uma árvore Bodhi que une todos os mundos. Assim como um sol é sugado por um buraco negro, quando você se aproxima da grande realidade, sua vida começa a girar em torno dela e você começa a desaparecer. À medida que você se aproxima do eu imanente, pode ser aterrorizante para a estrutura do ego.
Os guardiões do portão estão lá para testar aqueles em sua jornada. Deve-se estar disposto a enfrentar seus maiores medos e, ao mesmo tempo, aceitar seu poder inerente, para trazer luz aos terrores inconscientes e à beleza oculta dentro. Se sua mente não se mover, se não houver reação do eu, então todos os fenômenos surgem e desaparecem. É o path espiritual, onde a fé é mais necessária. O que entendemos por fé? Fé não é o mesmo que crença. Crença é aceitar algo no nível mental, para trazer conforto e segurança. Crença é a forma da mente rotular ou controlar a experiência. Fé é justamente o oposto. Fé é permanecer do completo não saber, aceitando o que surge do inconsciente. Fé é se render à força da singularidade, ao dissolver ou desmontar o eu para atravessar o portão sem portão. A evolução e estrutura de uma galáxia estão intimamente ligadas à escala de seu buraco negro, assim como sua evolução está ligada à presença do eu imanente, a singularidade que é sua verdadeira natureza. Não podemos ver o buraco negro, mas podemos saber sobre ele pelo modo como as coisas se movem ao seu redor, por como ele interage com a realidade física. Da mesma forma, não podemos ver nossa verdadeira natureza. O eu imanente não é uma coisa, mas podemos observar a ação iluminada. Como disse o mestre Zen Suzuki, estritamente falando, não há pessoas iluminadas, há apenas atividade iluminada. Não podemos vê-la, assim como o olho não pode se ver. Não podemos vê-la, porque é por ela que a visão é possível. Como o buraco negro, Samadhi não é o nada, e também não é uma coisa. É o colapso da dualidade entre coisa e não coisa. Não há portão para entrar na grande realidade, mas há infinitos caminhos. Os caminhos, os dharmas, são como uma espiral sem fim, sem começo e sem fim. Ninguém pode passar pelo portão sem portão. Nenhuma mente jamais descobriu como, e nenhuma jamais descobrirá. Ninguém pode passar pelo portão sem portão. Então seja ninguém. Então, Samadhi é o caminho sem caminho, a chave de ouro. É o fim da nossa identificação com as estruturas do eu que separam nossos mundos interno e externo. Existem muitos modelos de desenvolvimento que descrevem as camadas ou níveis da estrutura do eu. Usaremos um exemplo muito antigo. Nos Upanishads, as camadas que cobrem o Atman, ou alma, chamadas koshas. Cada kosha é como um espelho, uma camada da estrutura do eu.
Um véu ou nível de Maia que nos distrai de perceber nossa verdadeira natureza se estivermos identificados com ele. A maioria das pessoas vê os reflexos e acredita que isso é quem elas são. Expor vai estar grande animal, o corpo físico. Outro espelho reflete sua mente, seus pensamentos, seus instintos e percepções. Outro, sua energia interna, ou prana, que você pode observar quando olha para dentro. Outro espelho reflete no nível do imaginal, que é a mente superior, ou camada da sabedoria. E há camadas de êxtase transcendental ou não dual, que são experimentadas à medida que se aproxima do Samadhi. Há potencialmente inúmeros espelhos ou aspectos do eu que se pode diferenciar, e eles estão constantemente mudando. A maioria das pessoas ainda não descobriu as camadas prânicas da mente superior e do êxtase não dual. Elas nem mesmo sabem que existem. Essas camadas informam sua vida, mas você não as vê. Os espelhos ocultos, na verdade, informam nossas vidas mais do que os que são visíveis. Eles são invisíveis porque, para a maioria das pessoas, não estão totalmente iluminados pela consciência. Como a rede de joias de Indra, os espelhos refletem uns aos outros. E os reflexos refletem cada outro reflexo infinitamente. Uma mudança em um nível afeta simultaneamente todos os níveis. Alguns desses espelhos podem permanecer nas sombras, a menos que tenhamos a sorte de ter um guia competente para nos ajudar a iluminá-los. A verdade é que não sabemos o que não sabemos. Agora imagine que você quebre todos os espelhos. Não há nada refletindo você de volta para si mesmo. Onde você está? Quando a mente se acalma, os espelhos cessam de refletir. Não há mais sujeito e objeto. Não há mais eu, mas não confunda o estado primordial com o nada ou esquecimento. O eu iminente não é algo, mas também não é nada. Essa fonte é o vazio ou a quietude em si. É um vazio que é a fonte de todas as coisas. A forma é percebida exatamente como vazio. O vazio é percebido exatamente como quietude. O vazio é percebido como exatamente forma. Essa fonte é o grande útero da criação, grávida de todas as possibilidades. Samadhi é o despertar da consciência impessoal. Assim como quando você estava sonhando, ao despertar, percebeu que tudo na sonhos roubam a mente. Ao se demer Samadhi, percebe-se que tudo no interno. O mundo acontece em níveis e níveis de energia e consciência. Tudo espelho dentro de espelhos, sonhos dentro de sonhos. O você que você pensa ser, tanto o sonho quanto o sonhador. O que dissermos neste filme, deixe ir, não capture com a mente. A alma
Está sonhando o sonho de você. O sonho é tudo que está mudando. Mas é possível ver o imutável. Essa realização não pode ser compreendida com a mente individual limitada. Quando retornamos do Nirvikalpa Samadhi, os espelhos começam a refletir novamente, e percebe-se que o mundo em que você agora pensa que vive é, na verdade, você não. Você limitado que é apenas um reflexo temporário, mas você está ciente de sua verdadeira natureza como a fonte de tudo que existe. Este despertar da sabedoria superior, Vesemes Naal Road Torst of Mind, Temo, Livro de Jó, a sabedoria, ou Hokmah, vem do nada. Este ponto de sabedoria é, ao mesmo tempo, infinitamente pequeno e ainda incompreensível até que se dá forma e estrutura no Palácio dos Espelhos, chamado Bin é o Espírito embrionário de Deus. Tietemalkutak devet savehma nakayakene travashmai orma of prana. A existência dos espelhos ou a existência da mente não é um problema. Ao contrário, o erro ou aberração da percepção humana é que nos identificamos com ela. Esta ilusão de que somos o eu limitado é Maya. Os ensinamentos yogis dizem que para realizar o Samadhi deve-se observar o objeto de meditação, até que ele desapareça, até que você desapareça nele, ou ele em você. Embora a linguagem nas várias tradições seja dissimilar, em sua essência todas apontam para um cessar da auto-identificação e da atividade centrada no eu. O Buda sempre ensinou em termos negativos. Ele ensinou a investigar diretamente no funcionamento da estrutura do eu. Ele não disse o que é Samadhi, exceto que é o fim do sofrimento. Em Dvaita-Vairagya, termo neti neti, que significa nem isto nem aquilo. As pessoas no caminho para a autorrealização indagam sobre sua verdadeira natureza ou a natureza de Brahman primeiro, descobrindo o que não são. Da mesma forma, no cristianismo, Santa Teresa de Ávila descreveu uma abordagem à oração baseada no caminho negativo e negativo, oração de quietude, rendição, união, que é a única maneira de se aproximar do Absoluto. Através deste processo gradual de despojamento, descarta-se tudo que não é permanente, tudo por está mudando a mente, a construção do ego e todos os fenômenos, incluindo as camadas ocultas do eu. O inconsciente deve se tornar transparente para refletir a única fonte. Se há algum conhecimento profundo ou algum eu, operando no inconsciente, então nossas vidas permanecem presas em um labirinto de padrões ocultos que compõem o eu não descoberto. Quando todas as camadas do eu são reveladas como vazias, então será livre do eu livre de todos os conceitos.
Um ponto de virada em sua evolução é quando você percebe que não sabe quem você é. Free from all concepts. Quem experimenta a respiração, quem experimenta o sabor, quem experimenta o... No início, esteja apenas você estou surfbound for tour, mas se você for persistente, ele cederá. The dance, the mountain. Witness the witness. Observe the observer. Investigue diretamente em quem ou que experimenta, sem piscar, penetrantemente, com toda a força do seu ser. O humor deles é bom. Unblinkingly, piercingly, penetratingly. Não há um eu que desperta. With the full force of your being. Não há um você que desperta. É nas suas divas que está despertando a ilusão eu parado. Sonho de vocês limitado. Falar sem sentido. That is what you are awakening from is the illusion of the separate self, from the dream of a limited you. To talk about it is meaningless. There must be an actual cessação do eu para perceber diretamente o que é. E uma vez que é percebido, não há nada que se possa dizer sobre isso. Assim que você fala algo, você está de volta à mente. Já falei demais. Normalmente é a rage de consciência, acordado, sonhando e sono profundo. Samadhi é às vezes referido como o quarto estado, o estado fundamental do Bhakti. Consciência, uma despertar primordial que pode se tornar contínuo, paralelo aos outros estados de consciência. Em Vedanta, isso é chamado Turiya. Outros termos para Turiya são consciência de Cristo, consciência de Krishna, natureza de Buda ou Sahaja Samadhi. No Sahaja Samadhi, o eu imanente permanece presente com o uso completo de todas as funções humanas. A quietude é imóvel no centro da espiral de fenômenos em mudança. Pensamentos, sentimentos, sensações giram ao redor do perímetro, mas o grau de quietude ou serenidade permanece durante a atividade externa, exatamente como na meditação. É possível que o eu imanente permaneça presente até durante o sono profundo. Que sua consciência do eu sou não vá e venha, mesmo enquanto os estados de consciência mudam. Isso é sono yógico. No Cântico dos Cânticos, ou Cântico de Salomão, da Bíblia hebraica ou Antigo, Testamento, essa realização da consciência eterna e impessoal se reflete nas
Palavras de Cristo quando ele disse: antes de Abraão existir, eu sou. Uma consciência que brilha através de inúmeros rostos, inúmeras formas. No início é como uma chama frágil, nascida das polaridades dentro de você. Consciência masculina penetrante, com uma entrega ou abertura de energia feminina. É delicada e facilmente perdida, e deve-se ter muito cuidado para protegê-la. E mantê-la viva até que amadureça. Samadhi é simultaneamente um estado atemporal de consciência e uma etapa em um processo de desenvolvimento contínuo, algo orgânico e crescente no tempo. À medida que se passa mais tempo em Samadhi, no agora, no atemporal, se segue mais e mais a direção do coração da alma humana e menos da estrutura Sing Source. É Sing Source livre da mente inferior. Livre. De pensamentos patológicos. A fiação interna muda. A energia não flui mais. Inconscientemente nas velhas estruturas condicionadas, o que é outra forma de dizer que não se está mais identificado com a estrutura do eu, com o mundo externo, das formas. Realizar Samadhi requer um esforço tão grande que se torna uma entrega total de si mesmo, e uma entrega tão abrangente que é um esforço completo de seu ser, toda sua energia. O que é um esforço? Entrega yin e yang, uma espécie de esforço sem esforço. O místico e yogi indiano Paramahamsa Ramakrishna disse: não busque a iluminação, a menos que a busque como alguém cujo cabelo está em chamas. Você a busca com todo o seu ser. Na prática de transcender o ego, é preciso grande coragem, vigilância, perseverança para manter o embrião vivo, para não voltar aos padrões do... É preciso uma vontade de ir contra a corrente, contra o Neptunismo. O esmagamento inexorável da matriz e as rodas moedoras do Sansara. Cada respiração, cada pensamento, cada ação deve ser para realizar a fonte. Samadhi não é realizado por esforço, nem é sem esforço. Abandone o esforço e o não esforço. Realidade que só existe na mente. A realização real de Samadhi é tão simples, tão indiferenciada, que sempre é mal interpretada através da linguagem, que é inerentemente dualista. Há uma consciência primordial, desperta como o mundo, mas foi obscurecida por muitas camadas da mente, como o sol escondido atrás das nuvens. À medida que cada camada da mente é descartada, a essência de alguém é. À medida que cada camada da mente é descartada, as pessoas chamam isso de um samadhi diferente.
Eles dão nomes a diferentes experiências ou tipos de fenômenos. Mas Samadhi é tão simples que quando te dizem o que é e como realizá-lo, sua mente sempre vai errar. Na verdade, Samadhi não é simples nem difícil. É apenas a mente que o faz. Quando não há mente, não há problema, pois a mente é o que precisa parar antes de ser realizada. Não é um acontecimento. It is not a happening at all. O ensinamento mais conciso sobre Samadhi talvez esteja nesta frase. Fique quieto e saiba. Be still and know. Como podemos usar palavras e imagens para transmitir quietude? Como podemos transmitir silêncio fazendo barulho? Em vez de falar sobre Samadhi como um conceito intelectual, este filme é um chamado radical à inação, um chamado à meditação, ao silêncio interior e à oração interior, um chamado para parar. A call to stop. Pare tudo que é movido à patológica. Fique quieto. Be still and know. Saiba. Ninguém pode dizer o que surgirá da quietude. É um chamado para agir a partir do coração espiritual. Você é como lembrar de algo antigo. A alma acorda e se lembra de si mesma. Ela tem sido um passageiro adormecido, mas agora o vazio desperta e se reconhece em todas as coisas. Você não pode Nauk Samadhi com a mente egóica limitada, assim como não pode descrever a uma pessoa cega o que é cor. Sua mente não pode saber. Ela não pode fabricá-lo. Realizar Samadhi é ver de maneira diferente, não ver. Coisas separadas, mas conhecer o observador. São Francisco de Assis disse: o que você procura é o que está procurando. Uma vez que você viu a lua, você pode conhecê-la em cada reflexo. Verdadeiro sempre esteve lá. Está em tudo, mas você não percebe Timpon. É presença. Quando você aprende a reconhecer e permanecer como verdadeiro além da mente e dos sentidos, é possível se maravilhar com o mais comum. Nos tornamos a admiração. Não tente ficar livre dos desejos, pois querer estar livre dos desejos é um desejo. Você não pode tentar ficar quieto, pois seu próprio esforço é movimento. Perceba a quietude que já está sempre presente. Seja quietude e saiba. Be the stillness and know.
Quando todas as preferências são abandonadas, a fonte será revelada. Mas não se apegue, nem mesmo à fonte. A grande realidade tal não é um nem dois. Tao is not one, not two. Ramana Maharshi disse, o eu é apenas um. Se é limitado, é o ego. If it is limited, it is the ego. Se ilimitado, é infinito e é Nirharidi. It is infinite and the great reality. Se você acredita no que sendo dito, você perdeu. Se você desacredita, também perdeu. Crença e descrença operam no nível da mente. Eles requerem um saber. Mas se você entrar em sua própria investigação, examinando todos os aspectos do seu ser, descobrindo quem está investigando, se você estiver disposto a viver pelo princípio, não minha vontade, mas a vontade superior, seja feita, se você estiver disposto a viajar além de todo saber, então você pode realizar o que eu tentei apontar. Só então você provará por si mesmo o profundo mistério e beleza de simplesmente existir. Há outra vida, algo sagrado insondável. There is another possibility for life. There is something sacred, unfathomable, que pode ser descoberto nas profundezas tranquilas do seu ser. Além de conceitos, além de dogmas, além da atividade condicionada e de todas as preferências. Não é adquirido por técnicas, rituais ou práticas. Não há como obtê-lo. Não há sistema. Não há caminho para o caminho. Como dizem no Zen, é descobrir seu rosto original antes de você nascer. Não se trata de adicionar mais a si mesmo. É tornar-se uma luz para si mesmo, uma luz que dissipa a ilusão do eu. A vida sempre permanecerá inacabada e o coração sempre inquieto. Até que venha repousar nesse mistério, além do nome e da forma. Então, estranho. Estrangeiro. Remango. Ah. Ah.
A. O. A. O. O. A. 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 Você